Olá, boa noite. A nossa saudação mariana de Salve Maria a todos. Estamos de volta então com um quadro, dessa vez Ecos de Fátima, e esse quadro vai nos ajudar a caminhar, é uma preparação rumo à segunda jornada mariana. E para quem não conhece, já tem um vídeo aqui do lançamento da Jornada Mariana explicando o que é a jornada. A Jornada Mariana é uma caminhada espiritual do nosso coração humano que caminha rumo e junto ao coração de Maria, para o coração de Jesus. Então, é uma caminhada que nos leva à oração, e é uma oração que nos pede uma ação, e uma ação que pede em nós conversão. Então, a jornada mariana nada mais é do que uma caminhada em companhia da Virgem Maria, que nos leva sempre ao menino Jesus, a uma experiência com ele. E para essa experiência ser mais válida, nós temos esse ano de preparação para essa jornada. Que essa caminhada, essa preparação, que também é uma caminhada, nós contamos com pessoas que caminham conosco e que ajudam vocês a caminhar conosco. E uma dessas pessoas é a Carol, e que nós vamos conhecer um pouquinho da história dela, que eu digo que ela é um presente de Deus nas nossas vidas. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, seu Eudes. É um prazer estar aqui com o senhor. Eu que tenho que dizer que essa oportunidade, né, esse momento, é que foi e é um presente de Deus para mim. E um presente de Nossa Senhora. Para quem não conhece ainda, quem é a Carol? A Carol Carvalho, né, como as pessoas me conhecem, mas na verdade me chamo Anne Caroline. Carol, meu nome mais curto, mais abreviado. Então, a Carol é casada com o Elano há 18 anos, mãe de 3 filhos, do Davi de 15 anos, do Yuri de 13 anos e do Levi de 8 meses. A Carol é social media, trabalha na área de marketing digital, consagrada a Nossa Senhora e católica. E amo ser católica. Carol, como é que você entrou nessa caminhada para a Jornada Mariana? Como é que você chegou até nós? Eu sei da resposta, mas eu prefiro ouvir da boca da Carol como é que tudo isso aconteceu. Seu eu diz assim, na verdade, eu costumo dizer que não existe coincidência, né? Tudo é providência, né? E aí, como eu já citei, eu trabalho na área de marketing digital. Minha profissão é social media, eu faço gestão de redes sociais. E aí, no evento de um cliente, há alguns anos atrás, eu conheci o Felipe. O Felipe faz parte dos Servitas, né? E na época, eu acho que ele falou comigo, eu acho que tem uns 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos, e a gente também não se comunicou mais depois disso, né? Desse evento de uma cliente. E aí, né, uma noite dessas, eu estava passando por um momento muito desafiador, pessoal. E aí eu preciso contar um pouquinho sobre como é que foi o dia antes de chegar no momento do Felipe. Eu tive meu filho de 8 meses, né? Hoje ele tá com 8 meses, e aí essa nova rotina de mãe de 2 adolescentes, mãe agora de um bebê, que eu digo que eu sou uma nova mãe também, né? Porque tá sendo uma outra experiência, hoje com mais maturidade, mas está sendo uma nova experiência também. Esposa, dona de casa, profissional. E aí, todas essas atribuições hoje que eu vivo, meio que amornou a minha intimidade com Nossa Senhora, minha intimidade com o Senhor, né, com Deus. E aí, muitas vezes, vencida pelo cansaço, né? Falta ali energia, falta disposição. E aí, acabo dormindo no meio da oração, né? No meio do meu momento de intimidade com o Senhor. E aí, naquele dia, justamente naquele dia que o Felipe falou comigo, eu estava na minha terapia, passando por esse momento de desafio, né, na minha vida pessoal. E aí a minha terapeuta disse assim, como está a sua vida de oração? Porque a minha terapeuta, ela é cristã, né? Então, assim, uma das coisas que eu priorizei antes de procurar um profissional que pudesse me orientar, me dar esse apoio,
primeiramente ele tinha que ser cristão, ele tinha que ter a mesma base que eu quero hoje para minha vida, né? Então, ela disse, como está a sua vida de oração? E eu disse, não, eu realmente, assim, estou um pouco distante. E naquele dia eu me determinei que eu voltaria novamente com mais disposição, com mais comprometimento às minhas orações, de rezar o texto, de rezar o rosário, de ter um momento realmente, a minha Alexia divina que eu tinha lá atrás. E aí, naquele dia, eu tomei essa decisão de voltar novamente essa minha intimidade. Eu sou consagrada, né, a Nossa Senhora. E aí essa consagração veio antes da gestação. E com a gestação eu tinha tirado a minha cadeia porque machucava o neném. Sempre que eu pegava ele, né, ficava ali a marquinha. E aí nesse dia eu disse, não, eu vou voltar a usar a minha cadeia e vou voltar novamente o meu comprometimento com as minhas orações, com o meu rosário, com o meu texto diário, vou voltar. Naquele dia eu tinha me comprometido com isso. E aí, passando por esse desafio, eu sempre procuro pedir a graça à Nossa Senhora que ela me oriente a ser como imagem semelhante dela, como mulher, como mãe, como esposa. E naquele dia, quando eu saí da terapia, eu tive uma conversa assim muito íntima com Nossa Senhora, muito íntima mesmo, né? Mãe, me dá assim a graça, né, de ser como a senhora, né? E aí naquele dia eu pedi uma resposta para ela de uma decisão que eu tinha que tomar. E uma decisão muito difícil que eu tinha que tomar. E eu disse assim: Nossa Senhora, e não me deixa dúvida, me responde e me responde de forma que eu não tenha dúvida do que é que eu tenho que fazer. Seja bem clara comigo. Eu ainda disse assim, seja bem clara comigo. E não, eu não quero ter dúvida. E aí aquilo aconteceu na verdade, comecinho de tarde. E aí, quando foi à noite, eu recebi aquela mensagem daquele rapaz. Oi, Carol, boa noite. Aí eu, oi, boa noite. Aí ele, eu sou o Felipe. Aí eu disse, desculpa, mas eu não lembro de você. Aí ele disse, não, a gente se conheceu num evento de uma cliente sua. Aí eu, tá certo. Mesmo assim, eu não lembrava ainda, né? Até então. E aí a gente começou a conversar. E aí ele me apresentou, né, a proposta do projeto, que era a jornada, né? E aí ele disse assim, Carol, e aí a gente está precisando de um profissional que faça a edição, que crie o clipe para o hino que a gente já tem. E aí eu lembrei de você. Na hora que ele falou isso, eu senti aquela voz disse assim, pede o hino para ele. Aí eu já, né, o meu subconsciente já disse assim, não vou pedir não, porque ele já disse que é uma coisa inédita, né? E aí a gente não tinha nem fechado ainda, a gente ainda estava conversando. E aí eu conversei comigo mesmo, né? Não vou pedir não. Aí a voz ficou, pede o hino a ele. Aí eu não pedi. E aí a gente continuou a nossa conversa. E ele disse assim, Carol, posso te mandar o hino? Eu disse, pode me mandar. Na hora que ele me mandou, na mesma hora eu já apertei o play para escutar o hino, né? O hino levava mais ou menos uns 5 minutos. E tudo que tinha naquele hino era o que eu tinha conversado com Nossa Senhora, né? Então a resposta que eu tinha pedido para Nossa Senhora, eu até me emociono. A resposta que eu tinha pedido para Nossa Senhora estava ali naquele hino, né? E muito claro como eu pedi para ela, né? Que ela não me deixasse dúvida na decisão que eu tinha que tomar, né? E aí o hino falava todo, né? Sobre perdão, sobre reconciliação, sobre a paz, sobre família. E, e aí não me deixou mais dúvida na decisão que eu tinha que tomar e que eu tinha pedido resposta a ela. Quando eu acabei de escutar, né, o hino, eu mandei uma mensagem chorando, porque eu fiquei muito emocionada e me constrange muito, né, todo o amor que muitas vezes eu consigo sentir e enxergar. O amor de Nossa Senhora sobre mim, o cuidado, né, o amor de Deus sobre a minha vida. Então, muitas vezes, quando eu paro
E penso em alguns momentos da minha vida, eu chego a me emocionar e me constranger, porque eu me sinto assim tão, não me sinto merecedora de tanto amor, de tanto cuidado, né, que Nossa Senhora tem comigo. E aí eu mandei uma mensagem muito emocionada, chorando, chorando mesmo para o Felipe, né? E eu disse assim, Felipe, isso é resposta de Nossa Senhora para mim. E aí tudo que eu tô contando aqui, eu contei no áudio para ele, né? E aí ele, Carol, eu também tô emocionada aqui do outro lado, né? E aí eu disse assim, Felipe, eu super topo, né? Super agarro esse projeto, porque eu sei que é Nossa Senhora agindo na minha vida. E aí, daquele momento em diante, né, foi muita satisfação, muita alegria, muita dedicação também, porque foi desafiador, né? Porque foi desafiador a gente fazer um clipe assim sem ter uma pessoa, né? Sem ter uma pessoa especificamente, eu tive que trabalhar com imagens, né? Imagens do banco de imagens da internet, mas foi muito satisfatório e tocou muito, né? Todo aquele hino, toda a mensagem que o hino trazia. E aí começou a minha história, né? Com os servitas, começou dessa forma, mas a minha caminhada com Nossa Senhora, assim, eu tenho um depoimento muito lindo, assim, um milagre na minha vida que Nossa Senhora, ela me deu de presente. E, assim, o meu amor por Nossa Senhora é imensurável, imensurável mesmo. Tá mudo o áudio do senhor. Se você quiser compartilhar esse milagre, essa experiência que você teve com a pessoa de Maria, pode ficar à vontade. Quero sim, porque assim é um milagre mesmo. O meu filho do meio, o Yuri, que hoje tem 13 anos, com 4 anos de idade, ele começou a apresentar alguns sintomas de inchaço. E aí a gente começou, e os exames dele de urina sempre dava alterado. E aí a gente começou a levar ele em vários médicos. Vários médicos, cirurgiões, e ninguém descobriu o que era que ele tinha. E aí uma médica, né, assim, de que foi presente de Deus na nossa vida, uma nefrologista, a gente conseguiu levar, né, uma pessoa indicou ela, a gente levou, e aí ela deu o diagnóstico que era síndrome nefrótica, que é uma doença que compromete os rins, e esse comprometimento dos rins geram várias coisas ruins nos outros órgãos, né, enfim. E aí, durante 4 anos, dos 4 até os 8 anos de idade, ele tomou corticoide. Durante 4 anos, o único período que ele passou sem dose de corticoide, porque era a medicação que era usada para poder tratar essa síndrome nefrótica, porque ele sempre estava em crise. E aí precisava entrar com corticoide para poder os rins dele normalizar o funcionamento e não prejudicar outras funções do corpo, outros órgãos. E aí, durante todos esses 4 anos, o único período que ele passou sem a medicação foram 3 meses, porque ele nunca saiu da crise. E aí, um dia na pandemia, eu escutando a Rádio Shalom, eu escutei o padre Antônio Furtado falando que tinha trago um mel de Nossa Senhora, que era a imagem Nossa Senhora do Mel. Ele tinha trago um mel e estava distribuindo lá no Shalom. Naquele dia, isso tocou muito meu coração. E eu disse assim, Nossa Senhora, eu vou lá e tu vai curar o meu filho. Eu saí, no outro dia, saí de casa, fui lá no Shalom, peguei esse mel, trouxe para casa, um vidrinho assim, ó, pequenininho, pequenininho mesmo. Esse mel eu dividi para 3 pessoas, para o meu filho, para minha avó, que estava com câncer de pulmão, e para o filho de uma amiga, que também tinha. Pode falar, Carol. Pronto, Pode continuar, Carol. voltou?
E dividi, né, para o meu filho, para minha avó, que na época estava com câncer de pulmão, e para o filho de uma amiga, que também passava assim, por uns problemas de saúde relacionados a pulmão. Naquela hora que eu dei esse mel para o meu filho, eu consagrei a Nossa Senhora e eu tomei posse do milagre. Eu disse, Nossa Senhora, a cura do meu filho está aqui. E eu tomei posse sem nenhuma dúvida. Eu não tive nenhuma dúvida que meu filho seria curado. E aí, desde então, desde 2020, que o meu filho, naquele dia, naquele momento, ele estava em crise, tomando dose altíssima de corticoide. E daquele dia até hoje, o meu filho saiu da crise e nunca mais teve nenhuma crise. Hoje, com 6 anos, ele já teve a alta médica, que é a alta de cura, né? E aí, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que foi um milagre alcançado, né, por Nossa Senhora e que eu sou, assim, imensamente grata. E, assim, o meu amor por Nossa Senhora começou a partir desse dia. Desculpa. É normal. Porque até então eu não tinha ainda essa consciência, né? Eu era católica, mas era aquelas católicas de mercantil, né? Católica de Sim. mercantil. Tô passando aqui por um desafio, vou lá na prateleira, Senhor, me ajuda. Né? É. Temos muitos assim. Exatamente. Então, eu não tinha ainda essa consciência, né? Do que era a espiritualidade, o que era Deus, o que era Nossa Senhora, né, na minha vida. Então, assim, a partir daquele momento, eu vi que realmente Nossa Senhora tocou meu coração, né? Não só pelo milagre que ela tinha feito com o meu filho, mas eu comecei a sentir algo diferente por ela. E aí foi quando eu realmente, né, me propus que eu iria levar, né, toda a minha família para os caminhos do Senhor. E a gente começou realmente assim, uma caminhada de mais aproximação com Jesus, com Deus, com Nossa Senhora. E aí, desde então, meu filho ele foi curado naquele momento por Nossa Senhora. Você falando aí, eu lembrando, São Maximiliano, São Luís Maria Grignion de Montfort, eles tratam Maria como uma escola. E para nós, servidas, é algo muito próprio nosso, que está lá no nosso carisma, que Maria ela é mãe e mestra. Eu diria que ela é mestra, porque ela nos ensina a amar Jesus, e mãe, porque ela é. Você é mãe, você sabe. Sim. Uma mãe, ela consegue entender o filho sem que o filho precise falar. Sim. Então, esse seu testemunho, como muitos e muitos que chegam até nós por intermédio de Nossa Senhora, mostram que Maria é essa maternidade de Deus, que ela olha para essa humanidade que muitas vezes ferida, aflita, com tantas dificuldades, ela consegue entender a aflição desse filho e olhar para ele, caminhar com ele, pegar na mão e dizer: Carol, você não está sozinha. Eu estou com você. Eu sou mãe, eu sou sua mãe e sou mãe do seu filho. E por eu ser mãe, eu não vou deixar você sozinha. E quantas pessoas nesse mundo, Maria também faz esse mesmo papel, de tomar pela mão, de tomar no colo. E também lembrei de outro fato, de uma conversa que nós já tivemos aqui também com a irmã Marisele, que é uma religiosa, e ela disse que em um determinado momento da vida dela, ela teve que entrar, se deixar gerar no útero de Maria. É silenciar para que Maria consiga gerar graça na sua vida. E essa gerar graça significa trazer Jesus para dentro de nós, que às vezes nós nos afastamos dele. E o papel de Maria é exatamente esse: fazer com que a gente se aproxime dele e ele se aproxime de nós. Porque, na verdade, ele não se afasta. Somos nós que nos afastamos dele Sim. nessa Verdade. caminhada. E Verdade. aí nós.
A gente se afasta, a gente se perde no nosso ego, a gente se perde nas nossas vaidades, a gente se perde na nossa correria de trabalho, a gente se perde nos problemas, nas aflições, a gente se perde. E aí o papel dessa mãe é exatamente dizer, epa, vou pegar você pela mão e vou levar até você, meu filho, com as bodas de Caná. Então esse é o papel. E é nesse papel de encontro com Jesus que Maria promove que a gente promove essa jornada mariana, que é uma caminhada de encontro com a pessoa de Jesus, que é uma caminhada guiada pela própria mãe de Jesus. Porque da mesma forma que Carol chegou até nós, muitas outras pessoas irão chegar, irão caminhar conosco até 2027, onde faz 110 anos que Nossa Senhora apareceu na Cova da Iria e trouxe uma mensagem de esperança. Não somente, e não foi uma mensagem de catástrofes, de grandes coisas. Maria só trouxe esperança. Se vocês rezarem o texto todos os dias, vocês terão paz, reconciliação. Se fizerem sacrifícios, a humanidade irá se converter. Se não fizer, as nossas atitudes têm consequências. Então a gente precisa, nessa caminhada, nessa jornada, se voltar para Deus e atender, porque ela vem exatamente trazer uma mensagem do filho dela. E Verdade. nessa, e nessa mensagem aí eu pergunto a Carol, Carol, quando você estava fazendo esse clipe, que nós vamos já botar alguns trechinhos para vocês verem a música que a Carol teve a resposta que ela estava pedindo para Deus, qual foi os desafios que você encontrou ao fazer esse clipe, Carol? Seu Eudes, na verdade, né, tudo que a gente se propõe a fazer algo que é consagrado ao Senhor e que a gente sabe que vai atingir outras vidas, acaba sendo muito desafiador, né? A gente sabe que, né, o mundo espiritual existe sim, né? E como isso faz com que a gente entre em vários combates, né? E uma das experiências, né, assim, pegando assim um pouquinho, dando um outro testemunho, quando a gente se propõe realmente a caminhar junto, né, do Senhor, caminhar junto no propósito de dizer, não, eu quero ser santo, né? Porque, assim, na verdade, santo, santo, né, eu É, costumo dizer que a gente abriu o olho, a gente já tá atacando, né, às vezes, né? Às vezes pelo pensamento. Mas todo dia eu peço a Deus assim que ele me faça santa, porque é esse o meu propósito, né, de ser santa. Mesmo que todo dia eu caia, mas todo dia eu tô ali tentando. isso é que é importante. Todo dia eu tô ali tentando, nem que todo dia eu caio, mas eu caio e me levanto, assim, me faz santa, né? E aí, um outro testemunho, né, assim, do nascimento do meu filho, às vezes eu digo assim, eu sou mãe de 3 filhos, tenho 2 adolescentes e um bebê de 8 meses. As pessoas dizem assim, é do mesmo marido? Né? Porque hoje, então, assim, entrando até um pouco do que eu quis trazer lá, né, e do que a gente propôs lá no hino, né, sobre as guerras contra as famílias, né? Então, hoje a gente vive num sistema que ele quer desconstruir muito a imagem de família, né? E aí, tanto quer desconstruir a imagem de família, como também quer colocar para a gente uma imposição de que a gente precisa ter um filho, porque hoje tudo é muito caro, a educação é muito cara, quando na verdade a gente sabe que o mais importante é o amor, é a presença, é o Isso. tempo de qualidade, né? Então, tudo isso que o sistema hoje coloca para a gente como que a criança não pode viver sem aquilo, na verdade, é só coisas fúteis, porque o mais importante não tem preço, que é o amor, né? E a presença ali dos pais, a presença dessa criança ser criada dentro de uma família, né? E aí, depois de 11 anos usando o DIU como forma de evitar uma gestação, quando eu me consagrei à Nossa Senhora, foi algo que Nossa Senhora tocou no meu coração. A vontade de me libertar daquilo.
porque eu via que não era, né? Eu tive esse conhecimento de que aquela opção que eu tinha tomado lá atrás, aquela decisão, aquilo hoje já não fazia parte da minha vida, já não fazia parte mais do que eu estava vivendo, né? E aí, quando eu tomei essa decisão, eu levei 8 meses para conseguir tirar, porque foram vários ataques, né? Para conseguir tirar aquele contraceptivo, aquele instrumento, né? E até então, eu e meu esposo, a gente não pensava mais em ter outro filho, porque a gente já tinha 2 filhos adolescentes já, foi um pertinho do outro. E aí a gente, na época, não tivemos uma boa rede de apoio, então, assim, foi bem árduo, né? A criação deles, a gente teve que abrir mão de muitas coisas. E aí a gente não tinha essa pretensão de ter um outro filho, mas Nossa Senhora já tinha no coração dela isso, né? Eu acredito que Nossa Senhora já tinha no coração dela, né? Que a gente tivesse mais um filho. E aí, 6 meses depois, na verdade, 6 meses depois, né, que eu já não usava mais o contraceptivo, o meu esposo chegou para mim e disse assim: vamos ter outro filho? E assim, há mais ou menos 2 anos atrás, eu tinha chegado para ele, tinha tido essa conversa, ele: não, eu não quero. E aí, do nada, só que a gente sabe que não é do nada, né? Na verdade, a gente sabe que é o agir de Deus. Ele já tinha começado também essa caminhada junto comigo, também tinha se consagrado a Nossa Senhora. Nós fizemos a nossa consagração juntos, na verdade, que para mim assim foi um milagre de Deus, porque até então ele era católico, né? Assim como muitos católicos, não praticava, não frequentava a comunidade que hoje eu frequento, que é a comunidade Hesed. Na época ele não frequentava, eu vinha numa caminhada sozinha, e aí ele quis se consagrar também a Nossa Senhora, e daquele dia em diante, assim, mudou o nosso relacionamento, mudou o nosso casamento, né? Eu digo que mudou para melhor, tá? E aí, Nossa Senhora tocou no coração dele da gente ter outro filho. E aí ele veio, né, trouxe essa proposta. Eu pedi a Nossa Senhora que, mais uma vez, né, que ela me orientasse, que ela, se fosse da vontade dela, que ela colocasse no meu coração, e Nossa Senhora colocou. E aí, com 2 meses, eu engravidei e nasceu o nosso milagre, que eu digo que é um milagre. É o nosso Levi, ele tem hoje 8 meses, né? E aí, justamente sobre isso, né, entrando um pouquinho nesse assunto, hoje que o sistema coloca para a gente, sobre a questão de ter filhos, né? Então, hoje, quem tem 2, 3, 4, 5 filhos, ai, é louco, é irresponsável, né? Então, esse ataque muito forte em relação às famílias, né? E aí, participando desse projeto, né, do clipe, também não podia ser diferente, né? Eu tive alguns contratempos, o clipe já depois de pronto, o clipe já depois de pronto, né? O aplicativo que faz lá a edição, o sistema que faz a edição, não baixava o vídeo todo editado, só baixava uma parte, a outra parte ficava no escuro, ficava todo preto. E aí eu tinha levado mais ou menos, eu acho que uma semana inteira para editar o vídeo. No dia da entrega do vídeo, o vídeo deu problema, né? O aplicativo, o programa não baixava de jeito nenhum todo o clipe que eu tinha levado a semana inteira para editar. E aí o seu Eudes, ele tinha um prazo. E eu tinha ficado de dar esse vídeo para o seu Eudes na terça-feira. E aí teve alguns contratempos, ficou para eu dar para ele na sexta-feira, se eu não me engano, foi na sexta-feira. E aí, quando eu baixava o vídeo do programa que eu mandava para ele, não vinha toda a imagem, só vinha a metade. E eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu levei uma semana para editar esse vídeo, o que é que eu vou fazer? Porque eu quis entrar em desespero. E aí eu disse: não, deixa eu respirar. Aí eu disse: Nossa Senhora, me ajude, por favor. Me ajude, mas olha, eu perturbo Nossa Senhora, que não é pouco, não.
E aí, enquanto a Carol ela faz tudo isso, a gente aqui, todo mundo aflito, todo mundo curioso, querendo saber como é. E ela mandava pelo WhatsApp, não abria, só abria uma parte tudo preto. E eu tipo, meu Deus. E eu, Carol, é isso. Né? E aí eu disse, meu Deus, e agora? É porque o senhor não sabe do meu desespero do outro lado, né? E eu muito calma, né? Nessa voz muito mansa, muito tranquila, seu eu disse, vai dar certo. Vai dar certo. Mas eu tava arrancando os cabelos desesperada, né? E aí eu, né, conversei com o meu editor de vídeo e ele tentou e a gente não conseguiu. Mas eu disse, seu Eudes, vai dar certo. Eu lhe entrego isso ainda hoje. Ele tinha que apresentar no outro dia. Não era no Era, outro dia, sá- se eu era, não me era engano. sábado que a gente tinha que já. Aí era no sábado. Isso era na sexta-feira, 9 horas da Isso. noite. Aí eu disse, não. Organizei tudo, botei todos os meninos para dormir. E detalhe, ela ainda tinha ido fazer um curso. Eu digo, meu Deus, a Carol vai chegar desse curso destruída e ainda vai fazer. Verdade! Verdade, foi no sábado, verdade. Eu tinha passado o dia no curso, um curso voltado para mães de adolescente. E era eu tinha chegado 9 horas da noite, né? Aí eu disse assim, seu Eudes, eu lhe entrego até a segunda. Ele, não, Carol, eu preciso apresentar esse vídeo amanhã. Era. Aí eu disse, vai dar certo, eu vou lhe entregar. Botei os meninos para dormir, tomei um banho, sentei no meu sofá, pedi iluminação do Espírito Santo. Minha Nossa Senhora me ajude, Espírito Santo me guie. Vai dar Vamos lá. certo. Vamos lá. O bom é que eu ainda, né, tinha todas as imagens que eu tinha usado. Eu não tinha excluído nenhuma imagem, foi o que me ajudou muito, né? E aí, engraçado, lembrei de um detalhe. De última hora, 9h30 da noite, o seu Eudes disse assim, Carol, tem como fazer essa alteração ainda? Incluir isso. Aí eu disse, seu Eudes, está aí a resposta. Por que é que o vídeo deu errado? Porque tem essas imagens, É né? verdade. É Aí eu disse, verdade. seu Eudes, está aí a resposta. Por que é que não deu certo antes? Porque tinha que ter essas imagens. Aí seu Eudes me mandou essas imagens, né? Que seria interessante ter. E aí eu agarrei o projeto, me dediquei, né? Fiz lá novamente a edição, eu já tinha todo o escopo do vídeo, precisei só refazer, já tinha as imagens, que era mais demorado, que é fazer essa busca de imagem, né, na internet. Então, assim, deu certo, eu consegui entregar o vídeo 2 horas da manhã. Foi. Duas Ela horas da enviou, manhã. ela enviou para mim, era duas, acho que era 2 e alguns minutos. Eu vi de Sim, quase manhã. 3 horas, foi. Quase 3 horas da manhã, né? E aí eu enviei esse vídeo quase assim, esse horário, eu tenho certeza que ele tá dormindo, mas eu vou enviar, porque amanhã, quando ele acordar, ele já É, vai ver o vídeo. E eu ansiosa também, porque até então, né, nem o seu Eudes e nem toda a equipe tinha visto ainda para era. aprovar. E eu ainda tinha que esperar pela aprovação, porque se fosse preciso fazer algum ajuste, eu tinha que fazer algum ajuste, né? E aí eu mandei esse vídeo e fui dormir muito ansiosa, tipo, por volta de 3h30 da manhã. Quando foi 6 horas que o seu Eudes me mandou mensagem, eu já dei um pulo da cama, porque eu estava muito ansiosa pela resposta, né? E aí o seu Eudes disse assim, Carol, eu adorei o vídeo, Ficou perfeito. né? E aí, assim, realmente eu fiquei muito feliz, né, de ter conseguido compreender qual que seria a mensagem e ter conseguido também passar essa mensagem, né? E aí eu realmente, assim, quis trazer essa mensagem de acordo com o que o seu Eudes tinha passado, né? Para que a gente pudesse hoje trazer o amor, os ensinamentos, né? As mensagens de Nossa Senhora hoje para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Em todos os âmbitos, familiar, profissional. E assim, né? Nossa Senhora, ela me guia muito
me guia sempre, né? Em todas as minhas atribuições. Eu sempre estou ali perturbando Nossa Senhora, né? E aí esse projeto eu vejo que realmente assim foi como um presente dela para a minha vida e uma resposta para o momento que eu estava passando. Eu costumo. A Carol ela relatou uma coisa que é muito interessante. E nós aqui já acostumamos com isso. Quando nós vamos fazer algum trabalho que é direcionado para a evangelização e tendo Maria como uma protagonista que nos ajuda a levar Jesus, a fazer Jesus mais amado, mais conhecido, tudo acontece para atrasar, para dar errado, tudo, tudo, tudo. Então, quando ela falou sobre essa questão do clipe, eu digo, meu Deus, vamos rezar daqui que o Espírito Santo inspire a Carol e que dê tudo certo. Aí, quando começou a aparecer as coisas, o clipe não abriu, eu falei, oi, já estamos incomodando lá embaixo. Isso é positivo. Vamos à frente, como diz Santa Teresa. Aí, quando o Carol mandou às 3 horas, era quase 3 horas da manhã, era 12 e pouco, quando eu vi de manhã, eu silenciei, que minha alma parece que ela conseguiu entender aquilo que eu não consegui passar em palavras. Porque ela entendeu o que eu queria transmitir sobre a jornada mariana, que é exatamente trabalhar a paz. E é algo que a gente precisa muito trabalhar nos dias de hoje. É a questão da paz. Porque quando a gente fala em paz, a gente se remota logo às guerras, às facções, tanta coisa, e esquece que nós temos uma guerra, nós travamos uma guerra dentro da nossa própria família, dentro da nossa casa, na nossa pastoral, no nosso movimento. A gente trava essa guerra. E E aí eu digo, não, acrescentando, desculpa até cortar um pouquinho do senhor, né? pode. E há uma guerra até dentro de nós mesmos. Né? Isso. Muitas vezes uma guerra de não acreditar, de não confiar, de não se abandonar, né, no Senhor, e aí a gente entra em aflição, numa ansiedade, no medo. Então, essa jornada mariana, essa caminhada com Maria, ela vem nos ajudar, que é algo muito difícil, a gente se manter equilibrado diante das tempestades que a vida nos apresenta. É muito difícil. É muito difícil a gente manter a fé quando a gente está passando por alguma tribulação. E nesses 110 anos das aparições de Fátima, nós queremos, assim, a personagem que vai nos ajudar a trabalhar tudo isso é a figura da irmã Lúcia. A irmã Lúcia, que é a vidente de Fátima. Eu estou aqui, que eu estou procurando o clipe para mostrar para vocês o quão belo é, e nós vamos mostrar aqui toda essa história, como foi para montar. Mas essa jornada mariana, por ser 110 anos, nós vamos trabalhar a figura da irmã Lúcia. Quem foi a irmã Lúcia? Nós católicos, nós, no geral, nós temos um defeito, de muitos, né? Que nós muitas vezes não buscamos conhecer. A irmã Lúcia, ela era uma pastorinha, uma dos 3 pastorinhos, que ela não morreu logo depois das aparições, que a gente às vezes não busca se informar como foi. Mas a Lúcia, ela sofreu muito antes de chegar onde chegou. Nós só conhecemos Fátima por meio dela. O segredo de Fátima foi graças à Lúcia, que ela escreveu, ela falou, ela divulgou. Nós conhecemos a devoção à Nossa Senhora de Fátima através dela. Então, ela é uma personagem fundamental para Fátima ser conhecida mundialmente hoje. E Lúcia, ela nos fala da obediência, nos fala da paz, o seu testemunho. Primeiras aparições foi no período de Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra, Lúcia enfrentou uma guerra interior, familiar, com tantos outros aspectos na vida dela, e morreu como carmelita. Ela teve outras visões, que é outra coisa que nós vamos trabalhar nessa jornada mariana, que é o ciclo Cordis Mariani. É o coração de Maria que se apresenta a nós, coração de uma mãe ferida que se apresenta a nós pedindo reparação e consolo. Então, tudo isso a gente quer apresentar nessa jornada mariana. Nós queremos trabalhar e queremos passar para vocês. Queremos que vocês conheçam, queremos que vocês caminhem conosco. É uma caminhada de coração dentro do coração de uma mãe. E essa mãe é Maria. Então a Carol, ela pegou tudo isso, toda essa emoção de mãe que ela é,
de filha que ela é e de esposa que ela é, e juntou tudo num clipe. E que ficou muito emocionante. Vai nos ajudar a refletir exatamente todos esses aspectos que nós estamos partilhando aqui agora. As nossas dificuldades, os nossos desafios, e que nós somos auxiliados e amparados por esta mãe. E isso é muito bonito. E eu estou baixando o clipe de novo para passar aqui para vocês. Mas, enquanto isso, quando eu recebi o clipe de manhã, eu fiquei tão emocionado, mas tão emocionado, que eu digo, não, minha gente, eu tenho que... Mandei imediatamente um áudio para a Carol agradecendo, porque ficou muito bom. Ficou, como diz Carla, essa amiga nossa, ficou simplesmente extraordinário. Pô, que fico Eu vou feliz. passar para vocês aqui. Fico muito feliz de ter conseguido captar a mensagem e ter sido guiada, né? Pronto, eu vou passar aqui uns trechinhos do clipe para vocês compreenderem do que ele fala. Ele fala... Ó, a imagem que eu parei logo foi uma mulher com o dedo na mão, como se estivesse segurando um casamento, e que nós vemos tantos casais, tantas famílias hoje passando por guerras familiares, por dificuldades, por crise com filhos no casamento, tantos, tantos e tantos e tantos. Rezemos por eles. Pedimos à Virgem Maria que interceda por essas famílias. Das aparições da cova da Iria, aos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, ecoa um chamado que o mundo há de ouvir. A Senhora de Fátima vem até nós, brilhante como o raio do sol, peregrina de amor a nos conduzir. Maria, peregrina da esperança, caminha conosco, ó Mãe do Senhor. Em ti o coração do mundo descansa e encontra o caminho que leva ao amor. Nessa jornada de fé que arrasta a multidão, tempo de graças, conversão e oração, com o imaculado coração peregrinamos, formamos um povo só em busca da salvação. Maria, peregrina da esperança, caminha conosco, ó Mãe do Senhor. Em ti o coração do mundo descansa e encontra o caminho que leva ao amor. Ícone de paz em tempos de guerra, a Virgem peregrina percorre o Brasil. De norte a sul, por cada palmo de terra, levando a reconciliação mais sutil. Maria, peregrina da esperança, caminha conosco, ó Mãe do Senhor. Em ti o coração do mundo descansa e encontra o caminho que leva ao amor. Como Lúcia, fiel mensageira e pastora, carmelita que viveu para a mensagem transmitir,
Sejamos nós também a cada hora pontes de paz, prontos a servir. Maria peregrina da esperança, caminha conosco, ó Mãe do Senhor. Em ti o coração do mundo descansa e encontra o caminho que leva ao amor. 110 anos da luz que não cessa, jubileu de fé, de graça e de amor. Renovamos, ó Mãe, a nossa promessa, levar almas a Cristo, nosso Salvador. Maria peregrina da esperança, caminha conosco, ó Mãe do Senhor. Em ti o coração do mundo descansa e encontra o caminho que leva ao amor. Peregrina de luz, ó Senhora bendita, conduz-nos ao Filho, razão do existir. A mensagem de Fátima em nós habita. Orar, converter, reparar. Só para vocês verem, a gente olhando assim, acha tudo bonito, tudo fácil, né, Carol? Mas vá fazer. Vá fazer a dificuldade para montar, acompanhar tudo é muito difícil. E que para mim, como admirador do trabalho dela, que até então eu não conhecia, é que ela teve a sensibilidade de mulher, a sensibilidade feminina de transmitir cada imagem acompanhando a letra da música. Sim. Porque cada letra, cada imagem daquela traz para nós um sentimento, traz para nós algo a ser vivido. Porque não é só uma caminhada por caminhar. Não é só uma imagem que vem lá de Portugal para cá. Ela é uma janelinha que nos remota até Deus. Os olhos, o olhar da imagem peregrina é o olhar de um Deus que se inclina para a miséria humana e abraça com todo o amor. O amor de uma mãe que vem ao encontro, de uma mãe que parte apressadamente ao encontro de cada um de nós, ao encontro de cada um que necessita, de cada um que tem as suas lutas diárias, os seus desafios. Então, a Carol, ela conseguiu resgatar tudo isso e colocar em 5 minutos. Carol, muito obrigado. A nossa eterna gratidão e caminhemos juntos rumo ao coração de Maria. Seu Eudes, na verdade, né, eu digo mais uma vez para o senhor, quem tem que agradecer de ter feito parte desse projeto, de ter sido abençoada por esse projeto sou eu. Porque, como eu disse para o senhor, né, foi resposta de Nossa Senhora na minha vida. E se vocês também não tivessem se aberto ao direcionamento que ela trouxe no coração do Felipe, né, talvez eu não vou dizer talvez, porque Nossa Senhora, eu tenho certeza que ela tinha me respondido, né? Mas como eu disse, assim, ficou muito claro, né, em todo esse hino, o que é que Nossa Senhora queria de decisão minha, de posicionamento, de me abandonar, né? Porque, na verdade, para a gente fazer a vontade dela na nossa vida, a vontade de Deus na nossa vida, a gente tem que se abandonar. E não é fácil. Não é fácil a gente se abandonar do ego, não é fácil a gente se abandonar do que a sociedade impõe para a gente, né? Do que é certo e o que é errado, né? Muitas vezes um certo e um errado que não é como Deus coloca para a gente, como a gente tem que viver. Então, assim, não é fácil. Mas eu me abri à vontade de Nossa Senhora e, através desse hino, ela me trouxe
todas as respostas que eu precisava e que aquela decisão não mudaria não só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas, né? E assim, eu fico muito feliz de ter conseguido captar essa mensagem. E eu desejo, assim, do fundo do meu coração, que esse clipe, né, toque cada coração de cada pessoa que vai assistir ele. E que assim como foi resposta na minha vida, que seja resposta também para cada pessoa que escute, né? Então que Nossa Senhora possa tocar com a palavra, com a mensagem que ela quer entregar a cada um que assista esse hino, porque eu tenho certeza que todos serão muito graciados com a graça dela. Isso é verdade. Então, sem mais delongas, só assista. Só escute a música e deixe que ela lhe conduza, deixe que essa música lhe promova um encontro com a pessoa de Jesus. Caminhe conosco com uma jornada mariana. Carol, boa noite. Muito obrigado. Que Deus te abençoe pelas mãos de Maria. Abençoe sua família. Proteja sua família de todos os males, de todos os males que vinha ferir a sua família. Que Nossa Senhora ela jogue o seu manto por cima de vocês e que nada possa os abalar. E mesmo que venha abalar, que ela lhes dê a coragem de enfrentar, de lutar e defender a família como ela defendeu a família de Nazaré. Que Verdade. Deus te abençoe e abençoe também o seu trabalho. Que você possa Amém. levar esse Deus em todos os momentos da sua vida. Amém, né? Que o Senhor também Então, seja sempre esse boa noite. instrumento. Que Deus também, Nossa Senhora, abençoe o Senhor, né, e todos os servitas, que vocês sejam sempre esse instrumento na vida das pessoas, por onde vocês passarem, e que vocês sempre sejam guiados pelo Espírito Santo, para que possa cada vez mais levar essa mensagem tão linda, né, que é a mensagem de Nossa Senhora pelo mundo todo. Não vou dizer só por aqui, mas pelo mundo todo, na verdade. Isso. Obrigado. Que Nossa Senhora nos faça dignos de louvá-la eternamente. Amém. Amém.